Era um dia quente e ensolarado de outubro quando decidi fazer uma trilha solo pela densa floresta atrás da cabana da minha família. A vibrante folhagem de outono pintava a paisagem com uma impressionante paleta de vermelhos, laranjas e amarelos. Mal sabia eu que meu dia terminaria em terror. À medida que eu me aprofundava na mata, tropecei em uma trilha antiga e escondida. A curiosidade me instigou e decidi explorar esse novo caminho. Quanto mais eu avançava, mais a floresta parecia se fechar ao meu redor, lançando uma sombra de inquietação sobre a minha jornada. Depois de horas caminhando, a trilha me levou a uma clareira com um enorme edifício de concreto. Cercado por cercas de arame farpado e câmeras de segurança, o prédio era intimidante. Um sinal desbotado acima da entrada dizia, em área restrita, somente pessoal autorizado. Meu coração acelerou ao encarar o edifício, e uma sensação de dread começou a se instalar em mim. Apesar dos meus instintos gritando para eu voltar, não pude resistir à tentação de descobrir o que havia dentro. Encontrando um ponto fraco na cerca, me espremei e me aproximei da entrada. A porta estava trancada, mas uma ventilação aberta na base da parede ofereceu um ponto de entrada. Eu me rastejei pelo espaço escuro e claustrofóbico, com a respiração superficial e trêmula. Emergi em um corredor mal iluminado, alinhado com pesadas portas de metal. O ar estava estagnado e um zumbido baixo vibrava pelas paredes. Parecia que o edifício estava vivo, pulsando com algum tipo de energia sobrenatural. Abri cautelosamente a porta mais próxima, revelando uma pequena sala com uma única cadeira no centro. Uma estranha máquina estava montada na parede, e seu propósito não era claro. Senti um arrepio na espinha e fechei a porta, seguindo para o próximo cômodo. Esse cômodo continha uma fileira de câmaras de vidro, cada uma abrigando uma figura humana suspensa em um líquido verde viscoso. Fiquei horrorizado ao perceber que essas pessoas faziam parte de algum experimento monstruoso. Não consegui me livrar da sensação de que estava em um lugar onde a linha entre a vida e a morte estava borrada. Enquanto explorava as instalações, encontrei vários cômodos onde diferentes experimentos estavam sendo realizados. Cada sala era mais horrível que a anterior, revelando até onde o governo estava disposto a ir em suas tentativas de contatar o além. Em uma sala, vi uma equipe de cientistas em torno de uma grande câmara de vidro. Dentro, um homem estava preso a uma mesa, com eletrodos anexados às têmporas. Seus olhos estavam arregalados de terror e seu corpo se contorcia enquanto correntes elétricas passavam por ele. Nos monitores, eu podia ver a atividade cerebral dele disparar e depois despencar, como se estivessem tentando empurrá-lo ao limite da morte e trazê-lo de volta repetidamente. Só podia imaginar a agonia que ele estava enfrentando, preso entre a vida e a morte. Outra sala continha uma visão ainda mais arrepiante, um grupo de indivíduos deitados em maçãs, com suas cabeças envolvidas em dispositivos semelhantes a capacetes. Fios conectavam os capacetes a uma enorme máquina que emitia um zumbido baixo e ominoso. Enquanto observava, as expressões nos rostos dos sujeitos mudavam de serenidade para puro terror. Era como se eles estivessem sendo forçados a experimentar visões aterrorizantes do além, com suas mentes sujeitas a horrores inimagináveis. Também encontrei uma sala que parecia um laboratório dedicado ao estudo de fenômenos psíquicos. Vários sujeitos estavam sentados em cadeiras, com suas cabeças envoltas em capacetes metálicos conectados a uma rede de computadores. Eles encaravam fixamente à frente, com o rosto pálido e sem expressão. Cientistas examinavam os dados nas telas, aparentemente alheios ao sofrimento dos sujeitos de teste. Eu não pude deixar de estremecer com as implicações do que estavam tentando alcançar em dominar poderes psíquicos para romper a barreira entre a vida e a morte. Na sala final, vi algo que me assombrará pelo resto dos meus dias. Um grande tanque cilíndrico estava no centro da sala, preenchido com um líquido turvo e giratório. Ao me aproximar, pude ver uma figura suspensa dentro do líquido, com os traços ocultos pelo fluido. A sala estava cheia com o zumbido das máquinas e percebi uma série de cabos conectados ao tanque, pulsando com energia. Enquanto observava, o líquido começou a girar violentamente e a figura dentro parecia se torcer e contorcer de maneira antinatural. De repente, a sala foi preenchida com um grito ensurdecedor emanando do tanque. Os cientistas na sala pareciam inabaláveis, anotando e ajustando os equipamentos. Não consegui suportar mais e abandonei a sala, com as imagens das telas ecoando em minha mente. Esses foram os experimentos horríveis que presenciei na instalação governamental secreta, cada um mais perturbador que o anterior. Estava claro que eles estavam dispostos a ir a qualquer comprimento para desbloquear os segredos do além, não importando o custo humano. Um alarme súbito e penetrante soou pelo edifício. O pânico tomou conta de mim e eu sabia que precisava escapar. Retracei meus passos de volta à ventilação, mas hesitei ao ouvir passos se aproximando.
Sabia que não podia correr o risco de ser visto, então me escondi nas sombras, pressionando-me contra as frias e implacáveis paredes. Os passos se aproximaram e eu prendi a respiração, rezando para que não me vissem. Quando os passos se distanciaram, notei um mapa da instalação em uma parede próxima. Rastejei rapidamente por uma rota de fuga alternativa, encontrando uma série de túneis subterrâneos usados para descarte de resíduos. Era arriscado, mas era minha melhor chance de sair sem ser detectado. Localizei o ponto de acesso mais próximo e me dirigi até lá, evitando câmeras de segurança e patrulhas ao longo do caminho. A entrada do túnel estava escondida atrás de uma tampa de metal, que consegui forçar com uma alavanca descartada que encontrei nas proximidades. Desci para o túnel mais escuro, com um fedor de decomposição e produtos químicos atacando meus sentidos. O túnel era estreito e lamacento, mas rastejei pela sujeira, movido pela necessidade desesperada de escapar. Enquanto percorria os túneis labirínticos, ouvi os sons abafados de perseguição acima de mim. Eles estavam me procurando, mas esperava que os túneis me levassem longe o suficiente da instalação para evitar a captura. Depois do que pareceu uma eternidade, vi uma luz fraca à frente, era a saída. Rastejei mais rápido, com meu coração batendo forte de antecipação. Mas, ao me aproximar da saída, ouvi o distante rugido de um veículo se aproximando. Eu precisava agir rapidamente. Emergi do túnel, encontrando-me à beira da floresta. Os sons da perseguição estavam cada vez mais próximos, então subi rapidamente em uma árvore próxima, me escondendo na folhagem, justo quando um veículo de patrulha chegou à saída do túnel. Os homens armados saíram do veículo e começaram a vasculhar a área, com suas lanternas cortando a escuridão. Esperei aterrorizado, com o coração acelerado, enquanto me agarrava aos galhos, rezando para que eles não olhassem para cima. Depois de alguns minutos tensos, os homens retornaram ao veículo, aparentemente convencidos de que eu havia escapado. O veículo rugiu para longe e eu me permiti um momento para respirar. Quando tive certeza de que eles haviam ido, desci da árvore e comecei a longa e traiçoeira jornada de volta à minha cabana. Me movi com cautela pela floresta, evitando as trilhas principais e usando meu conhecimento da área para me manter escondido. A cada passo, senti o peso do que havia descoberto sobre mim, mas o medo de ser capturado me impulsionou para frente. Eu sabia que nunca poderia estar verdadeiramente seguro. Eu segui pela floresta, usando a escuridão como cobertura. Cada estalo de galho e sussurro do vento me fazia me encolher, temendo que pudesse ser ouvido. A sensação de estar sendo observado parecia sempre presente, e a visão das instalações governamentais e dos horrores que testemunhei me assombrava a cada passo. Após o que parecia uma eternidade, avistei as luzes da minha cabana ao longe, um farol de segurança no meio da escuridão. O alívio me envolveu, mas foi rapidamente substituído por uma nova onda de preocupação. A instalação governamental estava muito mais perto do que eu imaginava, e o que eu havia visto poderia ter consequências muito maiores do que eu poderia prever. Ao chegar à cabana, trancou a porta atrás de mim e me sentei, exausto e aterrorizado. O silêncio da noite parecia ainda mais opressor agora. Eu sabia que não podia simplesmente ignorar o que havia descoberto. As vidas das pessoas nas câmaras de vidro, os experimentos horríveis e a tecnologia sinistra que havia visto eram provas de algo que não deveria existir. Decidi que precisava alertar alguém, mas também sabia que deveria ser cuidadoso. Se a instalação era tão secreta e seus experimentos tão cruéis, provavelmente havia muitas pessoas dispostas a proteger esses segredos a qualquer custo. Na manhã seguinte, comecei a redigir um relatório detalhado sobre tudo o que havia testemunhado. Usei um software de criptografia para garantir que minhas palavras não fossem facilmente acessadas por terceiros. O plano era enviar o relatório para uma organização de direitos humanos e para a mídia, na esperança de que eles pudessem expor a verdade. Enquanto trabalhava, a tensão não diminuía. Eu sabia que havia corrido um grande risco e que o que eu estava fazendo poderia colocar minha vida em perigo ainda mais. A instalação estava perto e os cientistas provavelmente já estavam em alerta. Além disso, a sensação de ser constantemente vigiado nunca me deixou, mesmo quando estava sozinho em casa. O dia passou lentamente, e a noite caiu novamente. Eu continuei a monitorar o ambiente ao redor da cabana, mas nada parecia fora do normal. No entanto, o medo de ser descoberto ou seguido nunca se afastava. Finalmente, após revisar o relatório pela última vez, enviei-o para os canais que considerei mais seguros. Agora, a única coisa que eu podia fazer era esperar e torcer para que minha tentativa de expor a verdade fosse bem-sucedida. A partir de então, minha vida mudou irrevogavelmente. A experiência nas instalações governamentais se tornou um pesadelo constante, um lembrete sombrio de que o mundo é muito mais complexo e aterrorizante do que eu jamais imaginara.
Eu sabia que, mesmo que o mundo não visse imediatamente o que havia descoberto, o que eu havia testemunhado permaneceria comigo para sempre. A sensação de insegurança e o medo constante não desapareceram, e o peso do que eu havia visto continuava a me assombrar. Eu aprendi da maneira mais difícil que algumas verdades são mais sombrias do que podemos suportar, e que algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser fechadas novamente. A história das instalações governamentais e dos experimentos horríveis continua sendo uma lembrança perturbadora e um alerta para a necessidade de vigilância e coragem. Enquanto a luta para revelar a verdade continua, eu permaneço vigilante, sabendo que a verdade que descobri é um pesadelo que nunca poderei esquecer. Finalmente, depois de horas de caminhada pela floresta, avistei a silhueta da minha cabana ao longe. O alívio me envolveu, mas o medo ainda pairava sobre mim, como uma sombra constante. A imagem dos experimentos e a sensação de estar sendo perseguido não se dissiparam. O que eu havia descoberto na instalação governamental secreta era um pesadelo em si, e eu sabia que não poderia simplesmente esquecer. Ao chegar à cabana, travei todas as portas e janelas com mais segurança do que nunca. A escuridão parecia mais profunda e silenciosa do que de costume. Meus pensamentos giravam em torno dos horrores que eu havia testemunhado. Era claro que o governo estava envolvido em práticas desumanas, tentando ultrapassar os limites da vida e da morte, e eu tinha a sensação de que minha descoberta poderia ter implicações muito mais amplas. Passei a noite acordado, os olhos fixos na pequena janela da cabana, esperando o som de passos ou o brilho de luzes. A mente não parava de revisitar os momentos que presenciei na instalação, especialmente o grito que ecoou no tanque, e as expressões aterrorizadas dos sujeitos nos experimentos. Cada vez que fechava os olhos, via as cenas novamente, como se estivesse preso em um ciclo de pesadelos. Quando a manhã finalmente chegou, eu sabia que precisava tomar uma decisão. Era claro que a instalação governamental não era apenas um lugar de pesquisa, mas algo muito mais sombrio. Com o risco de ser perseguido ainda presente, eu decidi relatar o que havia encontrado. Entretanto, sabia que deveria ser cuidadoso e escolher com sabedoria a quem contar minha história. A primeira coisa que fiz foi entrar em contato com uma organização de direitos humanos que se especializava em expor abusos e práticas ilegais. Com cautela, compus um e-mail detalhado sobre minhas descobertas, anexando o mapa que encontrei e qualquer outra evidência que consegui recuperar. Não sabia se minha denúncia resultaria em alguma ação, mas era a única chance que tinha de fazer justiça pelo que vi. Enquanto aguardava uma resposta, continuei vivendo com a constante sensação de que algo estava errado. A floresta ao redor da cabana parecia mais densa e ameaçadora do que nunca, e a sensação de estar sendo observado nunca desapareceu completamente. Algumas semanas depois, recebi uma resposta da Organização de Direitos Humanos. Eles estavam interessados no meu relato e queriam uma entrevista pessoal para obter mais detalhes. Embora ansioso e temeroso, fui até o local de encontro marcado, sabendo que era minha chance de ajudar a expor os horrores que testemunhei. Durante a entrevista, compartilhei tudo o que vi e experimentei. A organização ficou chocada com as evidências e prometeu investigar mais a fundo. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas pelo menos sentia que havia tomado uma atitude para tornar o mundo um pouco mais seguro. Com o passar do tempo, a vida começou a voltar ao normal, mas as memórias daquela instalação nunca me abandonaram completamente. Eu sabia que as verdades sombrias que descobri poderiam estar fora do alcance da maioria das pessoas, mas, pelo menos, eu fiz a minha parte para trazer à luz o que estava escondido nas sombras. E, assim, com a certeza de que havia cumprido meu dever, voltei para a floresta uma última vez, desta vez para encontrar paz e reconectar-me com a natureza que sempre amei, mesmo que os ecos do que vi ainda sussurrassem em minha mente.